Fala pessoal, aqui é André Perdomo, fundador do site Estúdio Vendas. Nos últimos 2 vídeos a gente tem abordado bastante o assunto prospecção ativa. Então a gente já falou sobre todo o processo de prospecção ativa, o que é entrada, o que é saída, o que é pré-requisito para você fazer um bom processo de prospecção ativa e o que impulsiona esse método. No segundo vídeo a gente falou como é que você pode gerar uma lista de potenciais clientes via indicação para alimentar esse método de prospecção ativa. E muita gente ficou na dúvida de o que fazer quando você não tem um método de indicação, quando os seus clientes que compram de você, eles não indicam o teu produto, porque o seu produto é um diferencial competitivo. E é justamente sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. A gente vai explicar 3 métodos que você pode utilizar para gerar uma lista de potenciais clientes. Eles se aplicam principalmente para quem vende para empresas. Mas o primeiro método de todos que a gente vai falar serve também para pessoa física. Então, se você vende para empresa ou pessoa física, esse vídeo é para você. Continua aí depois da vinheta. Vamos falar do primeiro método, pessoal. O primeiro método é baseado no seguinte princípio. Todas as pessoas que trabalham em alguma empresa, ou empresas que operam no Brasil, elas precisam se cadastrar no governo. E essas informações cadastrais do governo, elas são públicas. Então a gente consegue encontrar na internet, aí, dependendo do grau de tecnologia que você tem, desde o cadastro da empresa, que região que ela está, o número de funcionários que ela tem. Se você é um trabalhador CLT, a gente consegue saber qual é o teu cargo, qual é o teu salário. Então são informações públicas, ok? Essas informações são vendidas por empresas que conseguem extrair essas informações do governo em massa, É o famoso Big Data aí. Então esse método basicamente é você ir até essas empresas e comprar essa lista baseado em um tipo de segmentação que você quiser. Que tipo de segmentação pode ser isso? Pode variar muito, mas aqui eu vou falar 4 critérios principais, que é faturamento, número de funcionários, o registro de atividade que essa empresa presta, que é o serviço dela, ou então o número de funcionários. Então são esses 4 critérios aí que você pode pegar e segmentar. Se você está atrás de pessoa física, você pode buscar por cargo, remuneração, onde é que essa pessoa está localizada, qual o endereço, o bairro dela. Então você consegue ter uma gama de segmentação. Eu vou citar 2 empresas que você consegue extrair informação com esse tipo de exatidão, tá? Uma se chama BankScore, uma empresa aqui de Curitiba. Eu já comprei lista com eles. Não são todas as listas que realmente as pessoas que atendem o telefone são elas mesmas, mas tem aí uma assertividade por volta de 50%. E o outro, que eu nunca comprei lista, mas eu sei que eles também fazem isso, é o Serasa. Eles têm um banco enorme de potenciais clientes que você pode extrair e segmentar utilizando esses critérios que eu falei anteriormente, tá? Eu vou dar um exemplo de utilização disso. Vamos dizer que você venda, para empresas que têm faturamento de 100 a 200 mil, que prestam serviço, por exemplo, de limpeza e que estão localizadas na cidade de Curitiba. Tu pode chegar lá, falar e entrar no site dessas empresas e segmentar uma lista de potenciais clientes que tem exatamente esse critério. Você, inclusive, vai saber o tamanho do seu mercado, qual o tamanho do mercado que você pode ligar e fazer uma venda. Qual que é a desvantagem desse método? Pessoal, felizmente, apesar de ser bem assertivo, esse método é pago, Então você vai pagar aí um certo valor, dependendo da quantidade de potenciais clientes que você compra. Eu não sei os valores aqui para falar para vocês, não posso falar, pode ser que esse valor mudou também, mas a questão de entrar e negociar com a empresa, tá? Me foge a cabeça aqui outros exemplos nesse momento, mas tem outras empresas também que vendem dados nesse perfil. Então é isso que você precisa saber sobre esse primeiro método. É um método que você compra uma lista de potenciais clientes baseado nos critérios de segmentação públicos, ok? É isso. O segundo método que eu vou falar aqui hoje é para quem vende para empresas que utilizam algum tipo de tecnologia. Então, com o boom da internet, muita empresa começou a ir para o mundo digital, começou a ter site, E quando você tem algum site, quem já teve site aí sabe bem, que você tenta utilizar várias ferramentas para melhorar o posicionamento do teu site, para melhorar o marketing digital e por aí vai. E essas ferramentas que você utiliza, elas normalmente deixam um código de rastro ali, que você consegue dizer que tecnologia que aquela empresa está utilizando. Existem empresas já que conseguem rastrear toda a internet e dizer, olha, esse site aqui está utilizando essa tecnologia e tem, por exemplo, esse número de visitas. Isso é excelente para você criar uma lista de potenciais clientes, é excelente, gente. Especialmente se você vende alguma tecnologia que você sabe que tem um concorrente que é rastreado, Então você poderia pedir para essas empresas, por exemplo, uma lista desses concorrentes
e além dessa lista de concorrentes, o tamanho desses sites, para você saber quem é que poderia pagar mais. E se você vende para algum tipo de empresa que talvez, se ela utilizar aquela tecnologia, é um indício de que ela quer alguma coisa, tá? Então, cara, vamos dizer, você vende serviços de marketing digital, certo? Tem uma ferramenta que se chama RD Station, é brasileira, que aumentou pra caramba aí o marketing digital depois que o RD Station começou a ser popularizado. Quem utiliza essa ferramenta, normalmente o indício, né, é que essa pessoa se preocupa com marketing digital, mas nem todas as pessoas sabem muito bem fazer o marketing digital internamente. Então, se eu fosse uma agência, com certeza pegar essa lista de potenciais clientes que utilizam o RD Station seria uma das minhas primeiras opções. E eu entraria tentando vender para essas pessoas com o discurso de identificar como é que elas estão usando a ferramenta, se elas estão tendo sucesso ou não, e depois vender os meus serviços de marketing digital. Então, assim, gente, existem inúmeras outras utilizações, né, que você pode pensar aí, é só ser um pouquinho mais criativo e tentar identificar. Será que o negócio que eu tenho hoje, eu consigo vender para alguém que utiliza algum tipo de tecnologia? Se a resposta for sim, esse método é para você. Desvantagem desse método, ele normalmente é pago, tá? Ou ele é pago ou você vai dedicar tempo aí montando, talvez programando aí um robozinho que vai rodar a internet em busca de sites, mas talvez nem todo mundo vai ter condição de fazer isso, então você vai ter que pagar para alguma empresa que faça isso. Eu vou citar aqui duas empresas que eu conheço que fazem esse serviço. Uma se chama Built-With, o nome vai estar aí na tela, tá? O nome está em inglês, mas vai estar aí. E a outra chama SimilarWeb. O Built-With eu já utilizei, então assim, quando você compra a lista deles, vem uma planilha gigante, né? Que vem o site, a região, telefone, e-mail, segmento, então vem bastante coisa, né? Uma outra desvantagem é que esses sites são gringos, tá? Então nem sempre você vai ter acesso a uma lista super grande de empresas que utilizam tecnologias que são brasileiras, mas a gente já usou, já utilizei para cliente brasileiro e dá certo. Então é uma dica válida para quem está querendo montar uma lista de prospecção, esse método, ok? Pessoal, o terceiro método é para quem não tem dinheiro para gerar lista, comprar lista, né? Então você vai conseguir gerar lista aí de forma gratuita utilizando o Google. Exatamente isso, gente. O Google é o maior gerador de lista aí que, né? Cara, os caras têm todos os sites do mundo mapeados, né? Então qualquer coisa que você pesquise no Google, tu vai encontrar, né? Não tem muita dificuldade aqui. Eu vou dar uma dica bem específica que me ajudou muito a procurar potenciais clientes no começo. Que é utilizar o entre aspas. O Google, se você digitar alguma sequência de palavras entre aspas, ele vai procurar exatamente por aquela sequência de palavras. Então aí você vai ter que ter o quê? A criatividade de pensar, o meu potencial cliente, quando ele tem um site, ele escreve o quê? E você coloca esse o quê dentro das aspas e você vai achar uma lista de potenciais clientes que utilizam aquela palavra-chave de forma exata no site. Então essa é a dica matadora. Problema desse método, muitas empresas que vão aparecer no Google com esse termo não são de fato empresas que seriam seus potenciais clientes. Como é que eu faço para saber também quais dessas empresas que têm site são melhores ou piores? O método que eu desenvolvi para isso é o seguinte, eu gero uma lista de potenciais clientes, né? Então eu entro no Google, pego essa lista. Depois eu jogo essa lista em um site que se chama Worth of Web, tá? A gente vai estar com o nome aí no vídeo. Nesse site eu consigo calcular o tamanho do site, que é o número de visitas que esse site tem. Então um site muito grande, por exemplo, Globo, G1, né, não é meu potencial cliente, então eu elimino, eu coloco um limite. Então acima de 300 mil não é legal. E eu também elimino os caras que são muito pequenininhos, então abaixo de um certo valor eu não quero, porque significa que o site ele é muito pequeno, é irrelevante, talvez seja uma empresa iniciante, né, imatura e tal. E aí, qual que é a desvantagem desse método, digamos assim, apesar dele ser gratuito, né? É que exige muito tempo para você fazer isso. Então tem tempo, você imagina, digitar a palavra-chave, pegar empresa por empresa, entrar no site, encontrar telefone e e-mail, isso leva tempo. É por isso que vale a pena você automatizar esse processo. Criar, né, como se fosse um robozinho que vai fazer isso, né? Inclusive eu criei esse robozinho também. É um robô que ele vai fazer esse mesmo trabalho que eu descrevi aqui para vocês, só que de forma automática. Eu digito a palavra-chave, digito o mínimo e máximo de número de visitas que eu quero e ele vai gerar uma lista de potenciais clientes, de sites que tem esse critério, vai entrar no site, pegar o e-mail e telefone e já vai te entregar essa lista de potenciais clientes. Se você tem interesse nesse robozinho, a gente vai deixar um link aqui para você entrar em contato com a gente para falar sobre isso. Mas o que você precisa saber
é que esse é um método gratuito, você não precisa do robô, o robô aceleraria esse processo, mas você pode fazer a mesma coisa que o robô faria de forma manual e gratuita. Agora que você já sabe os 3 métodos para se gerar uma lista de potenciais clientes, eu vou dar dois passos para você fazer na tua empresa para facilitar esse processo de implantação disso. O primeiro é, antes de pensar no método, você tem que pensar em que tipo de segmentação ou critérios, né, os meus potenciais clientes eles têm. Tenta imaginar assim, se eu pudesse falar com uma pessoa, né, ou uma empresa, que tipo de empresa a empresa seria? Ela tem bastante funcionário, ela tem presença digital, ela utiliza alguma palavra-chave no site, será que ela utiliza alguma tecnologia? Ela está em alguma região específica? Tenta pensar nisso. Quando você pensa nisso, você começa a ser criterioso, a pensar, cara, e esse realmente é o tipo de empresa que eu prospectaria. Quando você faz isso, você automaticamente consegue relacionar algum tipo de método que eu já falei aqui, e aí fica muito fácil de você gerar essa lista de potenciais clientes, né? Gastando tempo ou dinheiro, né? Outra coisa que pode acontecer é o seguinte, você vai pensar nas empresas e talvez esses critérios que eu acabei de citar não sejam os critérios que vão atender aí a uma lista de prospecção para você. E aí você vai ter que pensar em outro tipo de método, cara. Daí eu não tenho nem como explicar nesse vídeo, né? Mas se esse é o teu caso, ou se você quer acelerar, a gente pode pensar junto. Então eu sugiro que você se cadastre no link abaixo da nossa consultoria de prospecção ativa. Nessa consultoria, um dos escopos dela é justamente falar sobre como é que você vai gerar uma lista de potenciais clientes para a tua empresa. E agora que você já viu os 3 métodos, né, já sabe como implantar na tua empresa, eu peço também que se esse vídeo foi legal para você, que você deixe uma curtida nesse vídeo para que ele alcance mais relevância, chegue a mais pessoas. Se você ainda não se inscreveu no canal para receber esses vídeos, né, e não quer perder nenhuma dica dessa de vendas, eu peço que você se inscreva para receber aí esses vídeos. E por fim, caso você tenha alguma dúvida, sugestão de conteúdo, né, referente a esse vídeo ou outros que a gente já publicou, deixa um comentário que a gente vai utilizar isso como combustível para produzir novos materiais. E é isso aí, muito obrigado, até a próxima.